A paz, meus queridos, tudo bem? Que a graça de Deus esteja em cada coração. Estamos aqui nessa tarde, palavra com os irmãos, tarde com os irmãos, e seja bem-vindo. Hoje eu estou aqui, nosso convidado de honra, nosso convidado especial, o nosso irmão, obreiro da casa do Senhor, irmão Francisco. A paz do Senhor, irmão Francisco. Pai do Senhor, pastor, estou muito feliz por estar aqui. Desde já agradeço, né, pelo convite. E sinto muito feliz por estar. E boa tarde a todos que também acompanham, né, a live. Que Deus os abençoe. Amém. Temos uma palavra hoje direcionada para o teu coração, uma palavra que na realidade vai falar de revestimento e vai falar de proteção e uma ordem de Deus para nossas vidas que é muito expressa e nós entendemos que nós devemos ter algumas ferramentas, nós temos que ter algumas preparações, não da terra, mas algumas coisas advindas dos céus para nossas vidas. E Paulo, observando bem isso, os soldados romanos, ele pega isso e implanta para alguns soldados espirituais na igreja, ou seja, que estão na batalha espiritual. E ele pega, escreve aos Efésios, capítulo 6, verso número 10, ele vai dizer exatamente assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O 11 diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Então a palavra aqui, irmão Francisco, Paulo está orientando aos Efésios, aos irmãos de Éfesos, para que eles venham se fortalecer no poder de Deus e revestir das armaduras. Maravilha. Esta palavra. E o livro aos Efésios também, Paulo vem orientando para os casais, para os maridos, para a esposa, para os filhos. Ele dá uma série de orientações do dia a dia. E quando se aproxima desse versículo, ele começa a dizer para que nós fortalecemos no Senhor. Eu achei muito interessante porque a gente fica tentando procurar uma maneira, pastor, como que eu vou me fortalecer em Deus mesmo? É uma coisa interessante, né? Quando o irmão trouxe aqui, antes do texto de número 10, que ele vem para trazer uma orientação para os filhos obedecer aos pais, que é o primeiro mandamento com promessa para obedecer aos seus senhores, e é por isso que ele entra com essa mensagem. E no demais, irmãos, né? Faça isso, mas também tem mais coisas. Tem mais outra coisa. Né? Fortalecei-vos na força e no poder de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha que não é? E ele diz aqui, e revesti-vos de toda a armadura para que possais estar firme contra as astutas ciladas. Então aqui ele está orientando o povo de Éfesos a se revestir. Por que revestir? Porque nós andamos vestidos, mas só que nós precisamos dessa armadura espiritual para que possamos resistir às ciladas e às astutas ciladas do diabo. Verdade mesmo. E às vezes o dia a dia, os afazeres do dia a dia, eles vão tomando todo o espaço de tempo das nossas vidas e nós vamos nos distanciando de Deus, de Jesus Cristo e da palavra de Deus, dessas orientações que nos traz esse livro de Éfeso, que Paulo escreveu aos Efésios. E nós vamos nos distanciando, isso causa uma fraqueza. Essa distância nos causa uma fraqueza em Deus, em Jesus Cristo, e na crença, na fé, na palavra de Deus. E isso, às vezes, torna até normal para uma pessoa que está no dia a dia, no trabalho, a sua família, a descontração, acaba se afastando ou diminuindo a quantidade de proximidade de Deus. Isso faz com que nós nos fracassamos um pouco da palavra. Aí ele diz essa palavra,
fortalecidos como? Nos aproximando de Deus e de Jesus Cristo. O irmão frisou aqui uma palavra muito interessante, dizendo que nós nos afastamos de Deus pela descontração que o mundo favorece. E quando nós andamos distraídos, nós não prestamos atenção nas ciladas que estão à nossa frente. Você pode ver, quando você está num caminho com alguém distraído, conversando, você está propício a cair num buraco porque você está desligado. Você não está prestando atenção, você não está consciente da sua jornada. Atento, né? Então é por isso que esses entretenimentos hoje que tem, é por isso que essas descontrações hoje que tem na nossa vida secular e também na nossa vida espiritual, até mesmo dentro das igrejas está tendo isso. Isso nos traz uma descontração. E quando nós nos descontraímos na presença de Deus, nós ficamos alvo fácil e caímos nas astutas ciladas do diabo, que ele tem preparado a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, a cada passo na nossa vida. Verdade mesmo. Não é verdade? A palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela vai nos orientando a ir tomando atitudes que vai nos fortalecer. Essas atitudes nos aproximar de Deus e da palavra, da Bíblia. Isso não é só para gente que é, às vezes, os evangélicos, mas tem muitas pessoas, às vezes, que nos ouvem, que nos vê do outro lado, e que, às vezes, quer fortalecer-se também na palavra e no Senhor Jesus Cristo. E para isso é preciso ir se achegando perto da palavra, de ouvir a Bíblia, A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso causa uma fortaleza na nossa alma, não só das pessoas que praticam a Bíblia, mas às vezes pessoas que estão distantes e que às vezes começam então a ouvir a Bíblia, a ler as Escrituras e vai adquirindo uma força, uma virtude e um vigor que a palavra nos relata dessa maneira. Até porque, varão, quando nós estamos próximos de Deus, nós estamos próximo da fonte, do poder e da autoridade. Da força da autoridade, né? Lógico. Quanto distante, é a mesma coisa uma cachoeira. Para você se molhar, você tem que estar envolvido debaixo da cachoeira, próximo da cachoeira, envolvido naquela cachoeira. Se você estiver de longe, você não vai aproveitar a cachoeira, você não vai receber aquilo que a cachoeira está derramando ali, que é a água. Exato. Então somos assim também na vida espiritual com Deus. É como eu disse, tantos que estão na igreja, tantos que conhecem a palavra, e você que está nos ouvindo, que de repente você está se sentindo fracassado e não sabe aonde adquirir forças e poder para lutar contra esse mal que está sobrevindo sobre a tua vida. O que nos fortalece? É a aproximação, é a intimidade com Deus. Quanto mais nós estivermos próximo de Deus, com certeza nós vamos obter dele a força, o poder, a autoridade, né? Tudo quanto ele tem para nos proporcionar para que nós possamos não cair nas astutas ciladas do diabo. Exato. Esse versículo 11 também, a Bíblia relata que o maligno ele fica ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E só se traga uma pessoa fraca, uma mente fraca, pastor. Sim. Uma pessoa que está fracassado, ele está longe de Deus e se torna um alvo fácil. Um alvo fácil. Desse espírito das trevas. Mas quando nós buscamos a palavra de Deus, buscamos nos aproximar do Senhor, nós adquirimos para nossas vidas, para nossas almas, uma força, um poder, um fortalecimento para que continuamos uma jornada, uma vida, não só na igreja, mas também com os familiares no dia a dia e também no nosso trabalho, na nossa união com nossa família. Essa força é boa para todos os aspectos da nossa vida. Com certeza. Em todos os âmbitos, né? Exato. Ela alcança todos os âmbitos da nossa vida. Por quê? Porque tem pessoas que não entendem o porquê está ocorrendo certa situação na vida dele. Ele acha que é por causa do marido, ela acha que é por causa do marido, o marido acha que é por causa da esposa, por causa do filho. Exato. Você está entendendo? Mas só que a Bíblia diz aqui, nesse mesmo texto, a gente descendo aqui para baixo, ela está dizendo assim, ó, porque você não tem que lutar contra a carne e contra o sangue. Então, quando fala isso, está dizendo, não é o problema, não é o ser humano, é o que está agindo atrás do ser humano. E muitas das vezes nós tacamos... mais forte. Sim.
E às vezes nós tacamos pedra no ser humano, no marido, no filho, na esposa, no amigo, no patrão, pensando que vem deles aquela coisa que, por exemplo, está transgredindo, que está te afetando, que está te machucando. Você acha que vem da pessoa. Mas você tem que entender uma coisa, que a sua luta não é contra ele, é contra os principados. As potestades usaram. Quando diz principados e potestades, está dizendo os príncipes das trevas. Verdade mesmo. Né? As autoridades nos reinos espiritual que está agindo através daquela pessoa para te magoar, para te ferir, para fazer com que você vá embora, que você deixa tudo, que você larga aquilo que você construiu, que você deixa os teus sonhos. Então a Bíblia está dizendo exatamente isso. Porque não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra o principado e potestade dos ares, né? Das trevas desse século. Contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Então nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra o governo. É isso que a nação hoje está fazendo, lutando contra o presidente, lutando contra deputado, deputado lutando contra presidente, presidente contra deputado. Enfim, não. Nós temos que lutar contra os principados que estão causando todos esses danos nesse país, tanto quanto na sua vida, quanto no seu casamento, quanto no seu lar. Exatamente. Nós temos que entender isso. Nós precisamos abrir os olhos e ver que tem uma força maior do que nós, que luta ao nosso favor, no caso, quando nós nos aproximamos da palavra, e que luta contra, no caso, quando a palavra nos oferece gratuitamente uma armadura espiritual para a gente lutar contra alguém que lutar contra alguém que a gente não vê. Espiritual é complicado. É complicado. Nós precisamos de uma armadura espiritual também. As nossas ferramentas da terra nossas ferramentas não atingem essa potestade que é espiritual. Nós precisamos sim dessa armadura espiritual para lutar uma luta que para nós seria uma luta injusta. Nós lutarmos contra alguém que conhece guerra, já lutou várias guerras, venceu muitas, e que além disso é espírito. Você vai lutar contra um espírito? Nós precisamos de uma armadura espiritual que venha do próprio Deus para nos dar a fortaleza dessa maneira. É por isso que a Bíblia está dizendo, fortalecei-vos. Verdade mesmo. Entendeu? É nele que nós encontramos essas ferramentas. É nele que nós encontramos essa armadura. Porque quando está dizendo de armadura, está dizendo que nós somos um soldado. E um soldado ele não pode ir para uma guerra sem uma armadura, sem um preparo, sem uma ferramenta. Hoje nós vemos o soldado americano com colete de proteção, com capacete especial para a guerra, com coturno e toda aquela ferramentas próprias para a guerra. É verdade. Então, nós temos que ter essa armadura, esse revestimento. Porque senão nós tornamos alvo fácil. E essas armaduras, elas não são umas armaduras carnais, mas a Bíblia vai dizer que ela é espiritual. Olha que maravilha. Não é? Então o que nós precisamos? Né? Exatamente. Como você vai lutar com alguém que é invisível de uma forma visível? Não tem como. Se você não buscar esse poder, essa autoridade daquele que daquele que sabe, daquele que conhece, daquele que tem as ferramentas próprias, você vai continuar batendo a cabeça o resto da sua vida. Mas quando você agora busca fortalecimento no Senhor, na força do seu poder, e reveste dessa armadura, quer dizer, você está preparado para a guerra. E os dardos, as setas, os ataques, ou aquilo que ele lança contra a sua vida já não vai te atingir mais, porque você está protegido. Exato. E a gente deixa também, né, pastor, de ser um fracassado, né? Porque quando você está distante dessa palavra, distante de Deus, distante da Escritura, nós nos tornamos um fracasso em uma parte que nós mesmos não entendemos, que é a parte espiritual e invisível da nossa vida. Com certeza, porque diz aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firme. Olha que glória. Você está entendendo como que é? Então, você reveste, toma a armadura de Deus para quê? Para que você suporte os dias maus. Ou seja, você está preparado. Quando chegar o dia mau, você vai suportar.
Você vai, quando a Bíblia está dizendo suportar, é que você vai passar, que você vai vencer aquele dia mau. Você vai suportar aquele baque, você vai suportar aquela queda. E depois de ter feito isso, permanece firme. Não arranca as armaduras. É verdade mesmo. Não relaxa, não, já venci esta batalha, vou jogar para lá, vou jogar para cá, vou tirar tudo. Não, é nessa hora que você despreparar que ele vai entrar. Então você, todo o tempo, você tem que estar com essa armadura. Maravilha. E a gente está preparado para o dia mau. Dia mau acontece na vida de todas as pessoas. O dia de dificuldade, de angústia. Sim. Às vezes uma depressão, uma situação que chateia, que magoa. Com certeza. Esse dia vai chegar para todos nós, né? E estando do lado da palavra de Deus, do lado de Jesus Cristo, se torna mais fácil suportar esse dia. Com certeza. Olha, ele começa a dizer aqui nas armaduras, ó. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Nós temos que viver na verdade. Viver na verdade. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Então, muitas das vezes nós estamos oprimidos e não conseguindo vencer as batalhas porque estamos vivendo a mentira. Engano, né? Exatamente. Nós achamos que as nossas atitudes pessoais contra aquela pessoa que nós estamos achando que estamos lutando contra a carne, contra aquela pessoa, nós achamos que temos razão, mas muitas das vezes nós estamos vivendo uma mentira. Exatamente. Você está vivendo aquilo que você acha que é. Mas quando você vem para a palavra de Deus, quando você se aproxima de Deus, as coisas diferenciam. Por quê? Porque Ele vai te mostrar qual é o caminho. Ele vai mostrar para você que o erro não está só naquela pessoa, mas o erro também está em você. E quando você descobrir que o erro está em você, você consertando o teu lado, quer dizer, você já ganhou metade ou 90% da guerra. Você está entendendo? Então ele está dizendo aqui, ó, cingi os vossos lombos com a verdade e vestir a couraça da justiça. Ou seja, você tem que ser justo. O que é seu, o que é meu é meu. A pessoa ali está certa, a outra está errada, a pessoa está certa, a outra está errada. Você não pode ir para o lado errado, isso não é justiça. Você não pode tomar aquilo que é dos outros, isso é injustiça. Então, isso começa já a nos fortalecer no poder de Deus. Poder de Deus. E a palavra, ela lança esse convite, não é para uma ou outra pessoa, mas lança para você, para mim, lança para nós que estamos aqui, dizendo, olha, busca, fortalece-se na palavra de Deus. Então, é um convite que nós lançamos para nós mesmos, que estamos aqui, e também para as pessoas que nos ouvem. Com certeza. Né? Que fortalece a sua vida na palavra de Deus, fortalece a sua vida se aproximando de Deus. Esse convite da Bíblia, da palavra de Deus, é exatamente para você. Às vezes você está se sentindo triste, abatido, fracassado, angustiado. Esta é uma maneira, um conselho maravilhoso que não é meu ou do pastor que está aqui presente, mas sim da Bíblia, do próprio Deus, que pode fortalecer a sua vida, assim como já fortaleceu a nossa. Com certeza, com certeza. E quando você entender isso, porque às vezes você está gastando seus cartuchos de uma forma errada. Na verdade, você está tirando e não está alcançando o alvo porque está usando de uma forma errada. Exatamente. Então, quando você ouve esse conselho de Deus, aqui que ele diz, ó, cingir os vossos lombos na verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho e tomar sobretudo o escudo da fé, né, com podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando diz tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós vemos que a couraça, nós vemos aqui que o escudo, nós vemos aqui que os calçados, com o capacete, são armas de defesa. Mas quando fala da palavra, está dizendo que a palavra é a espada do Espírito. E a espada, quando nós utilizamos a palavra, ela serve tanto para te defender como para atacar. Exato. Foi assim que lá na tentação do deserto, Deus ele usou a palavra. Ele estava com a espada do Espírito. Quando Satanás veio contra ele, lançando os dados, as setas malignas, ele usou a palavra. E a palavra tanto defendeu ele como ele atacou. Então, quando nós temos todo
essa ferramenta disponível que Deus está dizendo aqui para nós, através do apóstolo Paulo na sua palavra, nós vamos ter certeza que nós vamos conseguir vencer as barreiras, os obstáculos, porque nós estamos revestidos, né? Nós estamos revestidos na força e no poder de Deus, revestido com a couraça, com o escudo para apagar os dardos inflamados do maligno. O que era o dardo? Aquelas flechas com ponta de fogo. Lançava, catava no escudo ali e apagava. Não tinha força, não tinha poder, né? Então nós temos que estar preparados para o dia da angústia, para o dia da batalha, revestindo-se da palavra de Deus. Exatamente. Eu fiquei muito feliz por ouvir essa palavra, por lê-la também, que eu já estudei ela outras vezes, e vi que eu poderia tirar para a minha própria vida uma porção grandiosa da Escritura e ser mais fortalecido, mais sábio em lutar. Está mais preparado. Mais preparado, ter um aparato de ferramentas para que eu pudesse andar na minha vida espiritual, na minha conduta espiritual e no dia a dia também. Combater, né? Combater o combate o dia a dia. Vencer, porque se você está fraco, não tem como você vencer uma. Se você não tem essas ferramentas, você não ganha. Sem ferramentas, você não tem como vencer a guerra. É verdade. É como você disse no começo, né? A cada dia nós temos uma batalha. Uma batalha. Cada dia. Você pode acordar, você pode orar, você pode se preparar, mas tem uma batalha. Vai surgir algum problema na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, enfim. Alguma área na sua vida espiritual, com você mesmo, você vai ter uma batalha. E é interessante que ele diz assim, ó, depois de ter feito isso, permanecer firmes. Isso é muito importante. E ele continua dizendo, como nós vamos permanecer firmes? Orando em todo o tempo com súplica no Espírito. Como que é orando em todo o tempo de súplica no Espírito? Na praça? Não. Você está ligado com Deus o dia inteiro. Exatamente. Né? No Espírito. Você tem um relacionamento. Sim. O teu Espírito tem que estar ligado com Deus. Exatamente. E quando nós estamos dessa forma, nós vamos ver que nós estamos vigiando e perseverando com as nossas orações em Cristo. Verdade mesmo. Aproximar-nos de Deus, da palavra de Deus, nos traz uma fortaleza boa para a nossa alma, tanto para nós quanto para as pessoas. Às vezes você nunca ouviu, ou nunca parou para meditar, para pensar. Eu preciso me fortalecer numa palavra, numa estrutura psíquica, e a palavra de Deus, ela causa isso nas pessoas. Tem muita gente deprimido que se sente fraco, a depressão é horrível, né? E às vezes porque simplesmente não teve uma chance, não teve uma orientação dessa para poder se aproximar de Deus. Né? E a palavra de Deus, ela é não só aqui, mas na igreja, com os amigos, com as pessoas, a palavra de Deus, ela nos une à santidade e à força de Cristo. Ela nos traz de volta, nos fortalecendo, nos dando condição e essas ferramentas para vencer as lutas. Maravilhosa palavra. Com certeza. E aqui para nós fecharmos, irmão Francisco, é interessante nós lembrarmos aqui que a palavra de Deus, ela tem um poder tão grande que quando ela entra na vida do ser humano, ela não muda partes, ela muda todo o ser. Tudo completo, verdade. Na verdade, como você disse aqui, psíquico, ela muda a sua mente, ela muda a sua maneira de falar, a sua maneira de vestir, a sua maneira de se conduzir. Você, em vez de ser influenciado por aquela roda de amigos a qual você vivia numa batalha, você estava feliz no meio deles, jogando baralho, jogando sinuca, jogando futebol, bebendo ali uma cerveja, bebendo ali uma cachaça, etc, coisa e tal, fumando, e etc, prostituindo. A princípio, aquele momento para você era alegria, mas você sabe quando você chega na tua casa é tristeza, é desapontamento, a mulher briga com você porque você chegou tarde, porque você estava bebendo, e tudo volta como era antes. Por quê? Porque você não conheceu esta palavra. Mas quando essa palavra entra, ela muda toda a sua vida. Não é partes, ela muda toda a sua vida. Ela traz de novo a esperança que você não tem, ela traz a alegria que você perdeu, ela traz a paz que um dia foi roubado de você.
os teus sonhos que você tinha, sabe? Que quando você ajuntou-se ou quando você casou-se com a sua esposa, você tinha um projeto, você não, quero montar uma família com essa mulher porque eu amo, e quero ter filhos, e quero, sabe, viver uma vida em paz, e isso mudou. E você já perdeu, não sei porque eu fui casar com ela, e sabe, os sonhos foram embora, a esperança se acabou, é porque você está fraco, como diz aqui o obreiro Francisco, você não está fortalecendo no poder de Deus, na palavra de Deus, mas Deus nos trouxe aqui hoje para te orientar. Esta palavra, ela tem poder de mudar a sua história, se você assim colocar na tábua do seu coração e começar a praticar a partir de hoje. Não é verdade, irmão? Verdade. E hoje, nos dias em que estamos vivendo, existem muitos fatores aí na vida do ser humano que causa uma fraqueza psicológica, às vezes droga, bebida, problemas familiares. Eu tive muitos problemas na vida e que eu venci me fortalecendo na palavra de Deus. E é esse mesmo conselho que a gente passa para as pessoas, né, pastor? Para que conheçam a Bíblia, conheçam a palavra de Deus e cheguem ao conhecimento dessa escritura que ela pode transformar e mudar a sua vida. Amém. Desde já eu já agradeço ao pastor Sérgio por ter nos convidado aqui para estar falando, Essa palavra da palavra maravilhosa, né? Gostei muito obrigado. Para nós também foi um motivo de alegria por você ter aceitado essa palavra. E é essa a mensagem de Deus para o teu coração. Amém? A palavra de Deus vai, sabe, fortalece no Senhor. Não fortalece nas coisas que estão ao teu redor. Não espere resultados positivos, duradouros na sua vida, a não ser na palavra de Deus. Que Deus possa abrir o teu entendimento, que Deus possa te abençoar e que o Espírito Santo possa te convencer de tudo aquilo que nós falamos aqui e daquilo que deixamos de falar. Porque nós temos certeza que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem. Quero agradecer mais uma vez. Deus abençoe sua vida, Amém. Deus abençoe sua casa, sua família. Não ficará só nessa vez, com certeza terá outras vezes. Muito e Deus obrigado. continuará nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe também a sua vida que está do outro lado aí. Que esta palavra possa ser um alimento para a tua alma, para a tua vida e para a tua jornada em todo o tempo que você viver. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Uma boa tarde e um bom final de semana. Amém.